Graça e paz, meus irmãos, amados, queridos, preciosos do Senhor Jesus. Ao nosso Deus toda a glória, ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus todo louvor, por esse momento maravilhoso, esse momento único, esse momento singular, que nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus, para viver com o Senhor Jesus todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos aqui, e depois passaremos a eternidade com Ele para todo sempre. Amém? Que bênção, graça e paz, irmã amada Neide. O meu irmão Jairo, lá de São Paulo, já está comigo aqui. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, né? Que Deus esteja sempre do seu lado, dos seus familiares, da sua esposa, seus filhos. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja colocando a mão de vitória, a mão de cura, a mão de libertação, né? A mão do milagre de Deus sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que vão estar conosco nesta noite, dessa quarta-feira linda, essa quarta-feira maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo escolheu para nós estarmos junto aqui, falando da grandeza de Deus. A Isabel, a minha amiga, já está presente. Obrigado, minha linda. Deus te abençoe, você e sua família. Nosso irmão Jaime também já está presente. Obrigado, irmão Jaime. Deus que te abençoe. Estamos orando pela sua vida, pela sua esposa, a saúde dela. Que Deus esteja abençoando grandemente, poderosamente, né? A vida de vocês, né, que estão aqui comigo. Que Deus abra a janela do céu e faça descer chuvas de bênção, chuvas de paz, chuvas de cura, chuvas de restauração sobre a sua vida, né? Isabel, boa noite, irmã, graça e paz, amém, né? O Jairo também diz amém, glória a Deus, né? Esse é o nosso Deus de vitória, é o nosso Deus de poder, né? É o nosso Deus que age, é o nosso Deus que faz, é o nosso Deus que transforma, é o nosso Deus que consola, é o nosso Deus que liberta, é o nosso Deus que não cansa de olhar para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de cura, com um olhar de salvação para nós, né? Amém? Vamos estar falando hoje, nosso tema é andar com Deus, né? Vamos estar estudando esse tema que Deus preparou, Deus mostrou para mim, e eu aqui estou para passar para vocês, né, a palavra de Deus, né, através dessa live. Então, andar com Deus, né, é o nosso tema de hoje, né? Tá lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Olha que surpresa linda, quando eu li esse versículo, eu fiquei, sabe, maravilhado, querendo também passar por esse momento aqui. Olha, Gênesis 5, versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus, olha aqui, e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus e Deus para si chamou. Então Enoque não passou pela morte, ele andou com Deus. Olha aqui, isso que nós vamos tratar hoje. Você tem andado com Deus? Você tem falado com Deus? Como é a sua relação com Deus, né? Tem sido como Enoque? Enoque andou com Deus, né? Durante toda a sua vida, durante toda a sua caminhada, ele andou com Deus, né? Que Deus esteja abençoando. Já ele está pedindo oração para a sua sogra. Vamos estar em oração, né? Pela sua sogra, Jairo. A Kátia Pereira, minha sobrinha linda. A Ivanilde Beck. Obrigada, Ivanilde. Que saudade. Quanto tempo a gente está sem encontrar, né? Mas, olha, está nas minhas orações. Que Deus te abençoe você, sua família, né? A saúde. Que Deus esteja sempre com você, como tem estado até aqui. Nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, né, Enoque andou com Deus, né, e Deus para si chamou, Deus para si levou Enoque. Enoque viveu aqui na terra 365 dias, aqui na presença do nosso Deus, né, louvando, bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus, né. Amados, agora eu pergunto para você, será que nós temos andado com Deus? Será que nós temos andado com Deus todos os dias da nossa vida? Como que está a nossa vida com Deus, né? Será que nós temos? A Elisângela Pereira está assistindo. Obrigada, Elisângela. Deus te abençoe você. Será que nós temos andado com Deus todos os dias, né?
como Enoque andou com Deus, né? Que ele não morreu, ele foi então levado aos céus, né? Nós andamos no domingo quando nós vamos para a igreja de manhã, louvar, ouvir a mensagem, cantar louvores, ou à noite, nós andamos com Deus só à noite, quando vamos na igreja também, para um momento de gratidão, oferecer a Ele, né? O nosso culto de louvor. É só esses 2 dias, esse dia que nós temos andado com Deus, né? Então andar com Deus, irmãos, não tem data, não tem momento, é todo segundo, é toda hora. Em todas as situações, nós devemos andar com Deus, né? Ele é o caminho, vamos andar nesse caminho que é o Senhor Jesus. Ele é a verdade, vamos aprender essa verdade que é o Senhor Jesus. E Ele é a luz que vem iluminar o nosso coração escuro, nosso coração pecaminoso, o nosso coração que não é um coração reto diante de Deus, mas Ele é a luz que vai então clarear, tirando toda a escuridão, né? Amados, como é a sua vida, né? Como você anda com Deus todos os dias, como que é a sua vida, né? Como é a sua caminhada com Deus? Então é para nós pensarmos como tem sido a nossa caminhada com Deus. Será que nós temos realmente caminhado com Deus? Será que nós temos realmente caminhado nesse caminho? Né? Como aqui nós lemos o texto aqui, ó, que Enoque andou com Deus, caminhou no caminho de Deus, ouviu a verdade de Deus, sentiu a presença de Deus, e nós temos orado, temos sentido a presença de Deus, temos tido aquele tempo especial para estarmos orando, para estarmos clamando, para estarmos buscando ao nosso Deus. Será, meus irmãos? A nossa caminhada com Deus, ela tem que ser contínua, tem que ser todos os dias, né? Então, amados, qual a causa mais importante para se fazer ao longo de uma vida? O que é mais importante fazer ao longo de uma vida? Quantos anos as pessoas vivem? O que é mais importante ela fazer? Ela conseguir dinheiro, ela conseguir a sua casa própria, né? Ela conseguir o seu salário, né? Desculpa, irmãos. Então, qual é a importância de viver, né, só para conseguir os bens materiais que vão ficar aqui na terra? Qual é a importância? É servir ao Senhor em espírito e em verdade, adorar o nosso Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. Antes de nós levantarmos da cama, vamos ser gratos a Deus, vamos andar com o Senhor, vamos falar com Ele, vamos entregar a nossa vida, vamos entregar o nosso dia, vamos entregar a nossa família, vamos entregar quem trabalha, né, os patrão, as pessoas que trabalham com você. Isso que é andar com Deus em todo momento. Se você vê uma pessoa na rua, né, dá aquele sorriso, dá aquele folhetinho, saia sempre da sua casa com um folhetinho para você poder distribuir, para você poder evangelizar. Isso que é andar com Deus, entregando, indo para o trabalho, entregando um versículo da Bíblia, entregando um folhetim bíblico que fala sobre a salvação, fala sobre a vida eterna, né? Então isso que é caminhar com Deus, é orar incessantemente por todos, por você, por cada um de nós, né? Isso é maravilhoso, né? Então, qual é a coisa mais importante? É viver na presença de Deus, né? Para se fazer ao longo de uma vida. Então, é fazer a vontade de Deus, é orar, é cantar, é louvar, né? É sentir a paz de Deus, não é viver nesse mundão, né? De drogas, de feitiçaria, de macumba, esse mundo onde não tem a certeza do amanhã, quer viver o hoje. Nós devemos ter certeza no amanhã, temos que procurar a presença de Deus, temos que procurar o amor de Deus. O Jairo pede oração para o Raimar, né? Não está bem de saúde, vamos estar orando pelo Raimar, né, Jairo? Pode ficar tranquilo. Então, a nossa vida tem que ser, nós não sabemos quanto tempo a gente vai viver. Então, andar com Deus com 15, com 20 anos, né? Com 30, com 40, com 50, com 60, né? Então, o que nós queremos? Andar com Deus, sentir a presença de Deus, sentir o amor de Deus, sentir que nós somos escolhidos.
A Irene dos Santos, glória a Deus, Irene. Sentir que nós somos lavados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É 40 anos, 50 anos, 60 anos. O que nós queremos de bom para nós aí? Ó? É a presença de Deus. 70 anos, 80 anos, 90 anos, ou até 100 anos, né? O que você trouxe desses anos que você viveu até aqui? Procura pensar comigo. Procura meditar na palavra de Deus. Ou você trabalhou demais, agora você está cansado, você não tem mais força para poder evangelizar uma pessoa, você não tem mais força para poder fazer uma oração, você não tem mais força para poder ler a palavra de Deus mais, cantar louvores ao Senhor. Meus irmãos, a vida é feita para nós andarmos com o Senhor Jesus, né? Isso que é importante, buscar a presença de Deus, né? Vemos que a humanidade busca longevidade. Hoje a humanidade busca longevidade de vida, querem viver mais e mais. Elas vão o quê? Para academia, né? Elas começam a jogar aqueles jogos, né, para poder desenvolver a mente, né, desenvolver a sua fala. Então elas ficam caminhada, faz aquelas caminhadas, né, conversa, né, quebra-cabeça, né, acha aquelas palavras, né, perdidas, né, para poder ficar com a mente sempre aberta, né. Mas a melhor coisa que nós temos, ficar com a mente aberta, é ter a palavra de Deus no nosso coração. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus tem que estar guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra o nosso Deus, para nós pensarmos na nossa morada celestial, não naquilo que nós temos aqui, que nós adquirimos aqui, aquilo que está depositado, não. Nós devemos buscar a presença de Deus enquanto nós estamos respirando, enquanto nós vivemos. O dia de hoje foi um dia de vitória. Olha quantas pessoas estão comigo nessa live. Isso que é andar com Deus, isso que é conversar com Deus, isso que é sentir a presença de Deus, isso que é ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações, né? E felizmente a expectativa, né, de vida está aumentando. As pessoas estão cada vez mais, né, querendo viver mais, trabalhando mais, fazendo os exercícios, né? Então tem aumentado mais, né, a sua expectativa de vida. Mas temos que melhorar também a vida espiritual. Não sou contra você cuidar dos seus afazeres, do seu trabalho, né? Eu também trabalho até agora, todos os dias, né? Trabalho de manhã, pego às 7 horas, vou até 1h da tarde, mas ali no meu trabalho, se eu estou passando uma roupa, eu estou orando. Se eu estou lavando uma louça, eu estou orando. Se eu estou fazendo uma comida, eu estou orando. Eu estou cuidando das crianças ali, eu estou orando, colocando diante do nosso Deus. Que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus salve aquela família. Isso que é andar com Deus, isso que é caminhar com Deus, isso que é sentir a presença de Deus, meus irmãos. Às vezes você não tem tempo de orar, mas você está ali na pia lavando uma louça, ore ao Senhor. Você está no fogão fazendo uma comida, agradeça ao Senhor pelo que está ali no fogão, na panela, ali o arroz, o feijão, a carne, a salada, né, os legumes. Agradeça a Deus pela roupa que você vestiu. Agradeça a Deus pelo dia de bênção, de vitória que Deus deu para você, né? E é assim mesmo que nós devemos viver, né? Porque tempo passa, né? E há avanços na medicina, né? Mas ainda estamos longe de muitos anos, né? Que pessoas já viveram neste mundo. Nós estamos longe de pessoas que viveram neste mundo aqui, ó, como nós vemos Enoque andou com Deus, né? 365 dias, né? Enoque andou com Deus e Deus para si chamou. Deixa só esclarecer para você aqui. Ele viveu 365 dias, né? Já o seu filho viveu mais, viveu 969 anos, só que naquela época os ciclos solares, né, são mudanças, né, são mudanças periódicas na atividade do Sol. Então aquela mudança periódica na atividade do Sol contava-se um ano. Então ele viveu 365 anos, mas era contado dessa maneira, né? Era a contagem dos anos, né? Como vemos, né, nos relatos bíblicos, né? Era baseado, né, na volta do Sol. Então antigamente era baseado na volta do Sol, com um ano correspondendo, né, a um ciclo completo de
estações, né? Então, com um ano, um ciclo das estações, então era contado assim, né? Então, Enoque andou com Deus, né? Quantas pessoas andaram, fizeram Adão, né? Na descendência de Adão ali, ó, numa época em que viver mais de 500 anos era normal, para eles viver 500 anos, 300 anos, 400 anos, era normal viver isso para eles, né? E nós quando chegamos, né, aos 50, 60 anos, nós já estamos, né, cansado, abatido, mas vamos viver com o Senhor Jesus, vamos andar com o Senhor Jesus, fazer aquilo que a gente pode. Orar você pode, cantar você pode, ler a Bíblia você pode. Então você está andando com Jesus, ler a palavra de Deus e guarda no seu coração para você não pecar contra Deus, né? Então era normal uma pessoa viver 500 anos, amados, mas o que fazer nestes anos que vivemos é o que nós estamos acabando de falar aqui, né? O que fazer nesse ano que vivemos, né? Nesses anos que nós vivemos, o que nós vamos fazer, né? Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto de nós, clamar por socorro, né? Viver com qual propósito? Qual é o propósito, né? Na lista dos descendentes de Adão, né? Enoque é a pessoa que viveu menos tempo. Então Enoque viveu menos tempo, viveu apenas 365 anos, né? Para nós seria muito, mas era pouco naquela época. Contudo, disse que Enoque andou com Deus, a Bíblia fala, e Deus para si chamou, né? Então fica evidente, meus irmãos, que o mais importante é a quantidade, né, de anos que vivemos neste mundo. Isso é o mais importante. Vivemos aqui para o Senhor, com o Senhor, para mostrar a grandeza do Senhor, para mostrar o amor de Deus, né, para o Senhor. Mas a forma como os apóstolos, né, como nós aproveitamos, né, então é importante nós vivermos, né, como os apóstolos, como nós temos aproveitado os nossos dias que nós vivemos aqui, né? A Irene diz: graça e paz, irmã, amém. A Edinalva Stable, minha amiga, está assistindo lá de São Paulo. Que Deus abençoe, que Deus conforte o seu coração. Vamos estar orando pela família enlutada, né, da Dona Odete, que perdeu a sua filha lá em Curitiba. Todos estão muito tristes, mas vamos viver com alegria, vamos viver com paz, né? Vamos saber que o Senhor tem a hora certa de cada um de nós, né? Podemos chegar ao menos passar, né? Podemos chegar ou mesmo passar dos 100 anos, mas ainda assim ter uma vida vazia e sem sentido por termos nos dedicado às coisas que terminarão conosco. Então, se nós vivermos 100 anos aqui, né, mas com a vida vazia, então não tem valor nenhum. O quanto de anos que nós vivemos aqui tem que ser para a glória do nome do Senhor. Temos que viver para o Senhor. Temos que anunciar ao Senhor Jesus a graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, né? Ao final da vida, a única coisa que importa é se vivemos ou não com Deus. Olha aqui, meus irmãos, no final o que importa é se vivemos ou não com Deus. Então nós temos exemplo aqui de Enoque, né? Ele andou com Deus nos poucos ou muitos anos que vivemos, né? Que recebemos dele. Se nós vivemos com ele pouco ou muitos anos que ele deixou para nós, né? Quando escrevem a carta aos Filipenses, né? Paulo e Timóteo afirmam a nossa cidadania. Olha que coisa linda aqui, ó. A nossa cidadania, porém, está nos céus. A nossa cidadania não é aqui na terra, não. Não vamos ficar preocupados com o que nós vamos deixar, com o que nós temos, com o que nós vamos conseguir, não. A nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso eterno Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos de nós já partiram para essa cidadania, né? E nós também, o nosso dia vai chegar, vamos para essa cidadania, né? E é maravilhoso demais. Porém está no céu a nossa cidadania, né? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, né? Está lá em Filipenses 3:20, né? No céu seremos eternos. Lá viveremos muito mais do que 500 anos aqui. Lá vamos viver a eternidade. Lá depois de 1 milhão de anos nós vamos viver mais e mais e mais, e nós ainda não conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais 1 milhão de anos nós ainda estamos ali na presença de Deus, conhecendo em verdade. É a eternidade, não tem mais fim. Então por isso que nós devemos andar aqui com Jesus, o nosso Salvador, né? Mas para receber essa cidadania,
celestial a uma condição: andar com Deus. Como podemos fazer isso? E nós já explicamos, né? Andar com Deus, né? O Jairo pede oração pela colega da CPTM, a Helena. Vamos estar orando por ela, né? Então, como podemos fazer isso, né? No Evangelho de João 14,6, Jesus diz, olha como nós podemos fazer. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho. Nós já falamos, eu sou o caminho. Como que nós vamos viver com Jesus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então essa que é a nossa cidadania, esse que é o nosso prazer, temos a andar com Jesus. Ninguém vem ao Pai, né, a não ser por Jesus Cristo, né? Depois que Jesus viveu aqui na terra, o andar com Deus passa por ele. Depois que ele esteve aqui na terra, o andar com Deus passa por ele, né? Jesus andou aqui na terra, né? Não teve só momentos de alegria, momentos de prazer, teve momentos de dor, momentos de sofrimento, momento de ser maltratado, mas foi por amor a mim e por amor a você. Por isso que nós temos hoje a vida eterna, né? Então é andar com Deus na sua verdade, né? Andar com Deus na palavra de Deus, que é verdade. Andamos com Deus, e assim como Enoque, né? Devemos andar com Deus como Enoque andou com Deus em todas as situações da sua vida. Mesmo vivendo pouco aqui, né? Neste mundo, estaremos para sempre com Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Se vivemos aqui 50, 60, 70 anos, mas é pouco diante da eternidade que nós vamos estar com o nosso Deus, né? Amados, tudo neste mundo passa, né? Tudo passa nesse mundo, mas andar com Deus ecoa para dentro da eternidade. Oh, glória a Deus. Tudo nesse mundo passa, mas andar com Deus, né? Então é algo que ecoa para dentro da eternidade. Que Deus fale ao seu coração, que Deus te abençoe, que a nossa vida aqui é passageira, como está ali a minha amiga Edinalva, que perdeu a sua sobrinha, né? Então aqui é passageiro, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas Deus sabe. Vamos nos preparar, vamos nos viver com Jesus, vamos caminhar com o Senhor Jesus, vamos buscar a presença de Deus, vamos cantar louvores ao Senhor, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, amém? Que Deus assim esteja abençoando grandemente a sua vida que participou comigo dessa live. Peço que você também compartilhe, que você leve essa mensagem para outras pessoas, que não fique pensando em adquirir bens aqui na terra, né? Não, mas adquirir a mansão celestial para toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar aqui em oração. O Jairo pedindo oração para sua sogra, né, a Dona Rosa, e também para sua amiga lá da CBTN, a Helena, né? Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja dando força, dando luz, dando vitória, né? Vamos orar pela professora Neuza Novato, que já está na recuperação. A Esther também, graças a Deus, já está melhor, que Deus esteja abençoando, né? E a família da Dona Odete lutada, que perdeu também a sua filha, nós já falamos, né? O nosso irmão Jaime e a sua esposa Maria Gomes, que Deus esteja abençoando, a Cidinha, professora, sua família, sua mamãe, né? Que Deus dê saúde, Deus dê paz, Deus dê alegria, Deus dê vitória, Deus dê consolo e Deus dê o conforto, né? O irmão Pedro Morino, né? O pai da minha nora Érica, tá lá em São Paulo internado também. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja curando, que Deus esteja revigorando as forças, né? Convido você agora para que nós possamos orar. Eu oro aqui, você ora aí, e a nossa oração chega até o trono da graça de Deus, e Deus responda as nossas orações, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, na hora do Senhor, e como Deus quer. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável. Vamos orar, meus irmãos. Grandioso Pai, todo-poderoso, a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor, meu Pai. Obrigado por essa live, ó Deus, que vem falando
falando sobre Enoque que andou com Deus. Pai, o Senhor para si chamou porque ele andava com o Senhor. Nos ajuda nós, ó Pai, a caminhar com o Senhor, a estar sempre ao teu lado, a estar com a tua palavra na mão, a tua palavra guardada no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra ti. A tua palavra, ó Deus, através, ó Deus, dos livrinhos para entregarmos para as pessoas na rua, que precisam, ó Pai, de ouvir a tua palavra, precisa de uma oração, que nós possamos orar nesse momento que a pessoa pediu oração para nós. Pai, tenha misericórdia. Quando Jairo pede para sua sogra, Dona Rosa, a sua colega lá de trabalho, quando ele trabalhava junto na CBTN, a Helena, que o Senhor esteja abençoando, a professora Neuza Novato, a Dona Odete, ó Pai, consola, ó Deus, dá paz, dá alegria, dá vitória para essa família, Pai. Ô Jesus, enxuga essas lágrimas, meu Deus. A Neuza Novato, Pai, tu és um Deus de vitória, tu és um Deus de poder. A professora Cidinha, ó Pai, toda a sua família também que está passando por uns momentos difíceis, mas o Senhor está com ela. Sua mamãe ali que não está muito bem de saúde também. Pai, nós entregamos nas tuas mãos todos os enfermos, nosso irmão Pedro que está internado no hospital. Senhor, afofa aquela cama. Senhor, põe as tuas mãos sobre a vida do teu servo, Deus, que ele é amado do Senhor, ele anda com o Senhor, ele escuta a tua voz, ele guarda a tua palavra no coração dele, ele, a sua esposa Fátima, sua filha, ó Deus, suas filhas, ó Pai, que sejam consolada, confortada pelo Senhor e que em breve ele possa retornar para casa. Pai, cuida do nosso Brasil, cuida do nosso estado, cuida do nosso mundo, cuida da nossa cidade, cuida da nossa rua, acampa os teus anjos ao redor da nossa casa, ó Deus, para que a tua palavra seja, ó Deus, fiel, ó Pai, aos nossos corações, às pessoas com quem nós vamos conversar. Pai, obrigado por aqueles que vão compartilhar essa live, obrigado por aqueles que assistiram comigo aqui agora, Pai. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, Pai. Segura nas tuas mãos, lava-nos com teu sangue, perdoa os nossos pecados. Nós oramos e nós já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Jairo já falou o versículo aqui, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vamos repetir comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora o outro, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Jairo diz amém, amém, amém. A Isabel Simone, amém. Glória a Deus. Todos que oraram comigo, que Deus abençoe, que Deus proteja, né? Que Deus esteja segurando na sua mão, que tenha uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de vitória, né? E eu conto com você na próxima quarta-feira para que possamos estar juntos para mais uma live de louvor, de oração, de gratidão ao nome do nosso Deus. Amém? Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Até na próxima quarta-feira. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite a todos, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus reina no seu coração hoje e sempre. Amém.